vocês? Tudo bem com você? Não. Chegamos nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube e não poderíamos estar melhor com um quadro de café, vinho, água, o que for com a Vete. E a Vete de hoje não poderia ser ninguém menos que a minha mãe na veterinária. Então estamos aqui com o currículo de doutora Karina, graduada pela Plínio Leite em Medicina Veterinária, pós-graduada em Clínica e Cirurgias pela Equalis, pós-graduada em Emergência Veterinária pela Equalis, curso de Radiologia pelo IVE, atualizações em felinos. E não poderia deixar de ser empresária também, feita pela Empretec. Tudo bem, Karina? Vamos ver, né? Conta um pouquinho de você, Karina. Como é que você chegou aí nesse meio da veterinária? Como é que foi a sua infância lá? Como é que você começou a descobrir? Se foi sem querer, se foi por querer? Fala um pouco pra gente, enquanto eu tomo um vinho. Na verdade, eu caí de paraquedas na veterinária, né? Minha profissão de escolha, já que é da infância eu queria ser telemarketing, queria ser caixa de supermercado, né? Toda criança quer essas coisas. Então eu não queria. Ainda dá tempo. Não, com certeza. Mas sou realizada na veterinária, tá bom aqui. Mas na veterinária eu caí mesmo de paraquedas, eu queria ser médica. E não deixei de ser, minha mãe falou isso quando eu fui pra faculdade, mas por isso que eu tô nervosa, né? Que ele quer que eu fale de vida, de Karina, falar de cachorro, de gato, de doença. Diagnóstico é mole, eu ficaria aqui 2 horas. Agora falar de Karina é mais difícil. Não, mas é de Karina mesmo, porque o quadro Conversa com Vete é pra gente tentar entender o lado que a gente não vê dentro do consultório. Então, a gente está aqui tentando apresentar a Karina fora do consultório. Viveu, nasceu, conta um pouco aí de onde você seguiu seus primeiros passos aí. Minha mãe era meio cigana, então eu nasci em Foz do Iguaçu. E aí eu já morei em vários lugares. Friburgo, São Gonçalo, Niterói. Isso pequeno? Isso pequena. Pequena, até porque como ele era funcionário do Ministério da Comunicação, ficava sendo transferido, né? E eles gostavam, mesmo depois de grande. Na faculdade, eu acho que eu morei em 3 cidades diferentes. Tenho vontade de ser veterinária. Na verdade, eu tive um episódio, eu tive febre, eu tive problema de garganta, tive febre reumática e assassinaram um cachorro meu. E eu fiquei 2 dias com febre, quando ele veio a óbito. Então, assim, aquilo pra mim foi um pouco de uma separação com os pets. Eu trocava garrafa por pintinho, por codorna, sempre vivia. Eu e meu irmão, a gente criou aquário, tinha peixe. A minha infância foi sempre envolvida com animais, mas depois desse episódio da perda do cachorro, eu meio que me afastei. E o que eu queria fazer era medicina. No decorrer disso aí, perco o meu irmão, e aí a gente vai morar em Santana de Japuíba, em Cachoeiras de Macacu. Mas com quantos anos? Isso com 19 anos. Ah, tá. Eu tentei vestibular para medicina 2 vezes, né? Você era de São Gonçalo? Eu era de São Gonçalo. Estudou onde lá? Aqui em São Prédio, Gonçalo? é. Orlando Rangel, Colégio São Gonçalo. Pré-vestibular, fiz acadêmicos no primeiro ano e fiz Megalcouto. Mais. Estudei no Santa Terezinha, Você é um com crânio. Filho. Ah, deve. E o crânio que não passou para medicina. E aí, Tem muitos. na segunda fase, eu passei para a segunda fase da UERJ. E aí eu já achei que estava dentro, né? Porque você sai de 60 para 10, estou dentro. Já contei com aquilo ali. E não passei da segunda fase, então foi fez uma lacuna, né? Eu quis que vou trabalhar. Minha mãe, professora, o foco na minha casa era estudo, tinha que estudar. Quando eu falei que eu ia trabalhar, ela ficou 3 meses sem falar comigo. Eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego, no Rio, na Tijuca, e não dava pra trabalhar. Passei pra recepcionista numa loja de informática, no escritório de informática. Sabe tudo de informática, então? Nada. Passei pra pestalose, pra fisioterapia, mas literalmente não era isso que eu queria. Não sabia, não? Não dei... Foi logo no início, teve a fisioterapia na pestalose em Niterói, não quis fazer. Aí a gente passa por um problema, né, na família, eu perco meu irmão no assalto e minha mãe vai morar em Cachoeiras de Macacu. A faculdade mais próxima, como ela tinha perdido um filho, se afastar demais do outro era difícil. Então, qual era a faculdade mais próxima?
de medicina veterinária em Itaboraí. E ela faz vestibular, eu falei, não é isso, eu quero Saudosa medicina. Plínio Leite? Saudosa Plínio Plínio Leite. Não, nem fala, né? E eu prestei vestibular, claro, passei, claro, faculdade particular, e era Para de próximo. se diminuir. Não era de mim, não, era o que tava na... Eu sempre falo que a vida ela é feita de oportunidades, né? É isso aí. E eu costumo aproveitar todas as oportunidades. Hoje eu sei que eu sou completamente realizada. Pra mim foi o melhor plano traçado, porque a gente consegue ver aqui, né? E aí todo o resto, Deus, o universo, falem como vocês quiserem, mas pra mim sempre tem uma trajetória traçada e cabe a cada um de nós aproveitar. E minha mãe falava, é medicina, Karina, é medicina, medicina veterinária, é medicina. Era mais próximo e eu fiz. Tem várias histórias engraçadas, né, porque eu tinha pavor de gato. De gato? Não gostava. Tanto é que a minha primeira mordida enquanto formada foi de gato. Mas porque era uma história da minha avó, e eu adoro contar. Minha avó dizia que Deus pediu água e o gato deu xixi. Que gato, as pessoas falam que gato não é um bicho de Deus, né? Que gato é egoísta, que gato não dá confiança, não pede carinho, não gosta de carinho, que gato é individualista, e os meus são completamente diferentes. Tá mudando, né? Se já foi assim, tá mudando, né? Não, já mudou muito, você não acha também? Eu, com certeza. Você hoje, o que você executa lá? Cat friendly. Você tem paninho pra enrolar? Tem. Aqui, ó. Antes de entrar. Ferro aí, tá vendo? Ferro, é isso aí. E aí assim foi a faculdade. Eu tive bastante problemas no decorrer da faculdade, né? Problemas literalmente na metade da minha faculdade eu perdi a minha mãe. Quando você entrou na faculdade, você esperava o que da faculdade veterinária? Nada, fazer uma faculdade, um diploma, que era a exigência da minha mãe. Mas quando você terminou, você olhou pra trás e falou, caraca, não é nada do que eu pensei? Ou você não pensou em nada? Não é nada do que eu pensei. Na verdade, eu não tinha noção do que era veterinária, né? Porque pra mim a veterinária era bicho. E não é, né? Não. É muito mais. É um detalhe só, né? Na metade... Vida humana, né? Exatamente. Tanto é que no início, lembra que eu falei que eu tinha problema com bicho lá por causa da perda? Então eu não queria trabalhar com bicho, eu queria trabalhar com animal. Me identifiquei. Cheguei a fazer estágio no Grupo Pão de Açúcar, com essa parte de fiscalização, para quem não sabe. Todo ambiente que tem produtos de origem animal precisa ter um veterinário. E eu não sabia disso, aprendi isso na faculdade. Muita gente, né? Que vai fazer veterinário não sabe. Exato. Porque quem não é do mundo não sabe mesmo. E você não sabe, tipo assim, o leite que você consome, a carne que você consome, tudo, o queijo que você consome, o presunto que você consome. Mas quando você entrou, você não tinha noção de nada. Pra mim era cachorro e gato. E os estagiários que entrou lá cedo, você acha que eles têm noção? Não, nenhum. Ninguém tem noção, né? Quando se depara com um moleque. É porque não é só alimento, é vacina, né? É saúde pública, é desde a produção. Porque se a carne que vai para sua mesa, ela tem que ter toda aquela coisa de pasto, de rebanho, de sanidade, de engorda, de maciez no tempo de vida. E, tipo assim, ninguém tem noção que tem um veterinário ali para fazer aquilo ali, né? Verdade, aí você eu também entrou, não tinha. aí ao invés de perguntar sobre a dificuldade, você já adiantou que foi a perda da sua mãe no Exato. meio da faculdade. Exato. E aí eu fiquei financeiramente desprovida, né? Psicologicamente abalada. Psicologicamente abalada. Chegou a parar? Parei um Respirou. período. Respirei e voltei. Resiliência. Total. Muito Desistir bom. não é uma palavra Não, minha. nunca. Que é a Carinete. A gente para, ganha e continua, Isso né? aí, formatura. Ai. Não, antes da formatura, alguma matéria, algum professor. Não, eu tive Eu casei no meio da faculdade, né? E eu tinha um professor, Deoclésio, não Isso é tem bom ou como... ruim? É bom. É bom, né? Claro que é Sempre tudo é bom. Tudo tem bom e ruim, né, Rafael? Tá bom, tá maluco. Você tá doido aí pra casar? Eu vou casar. Eu tive um episódio engraçado nessa coisa que foi com o Deoclésio, porque eu tinha perdido a minha mãe. Exatamente. Ele falava que eu não envelhecer nunca, claro, 30 É anos. lógico. Tecnológico. De tanto que eu ria. Com falta, né? E aí eu tinha nota pra passar, mas eu não tinha presença. Eu ia fazer as provas, mas não conseguia porque tinha sido naquela coisa de perda de mãe, de reestruturando a vida em si, né? E aí ele me reprovou arrasado. Mas ele falou que não tinha como ele fazer de outra forma, porque não tem como ele botar presença. E
são pessoas que, na verdade, eu não tenho raiva nenhuma, né? Porque Mas na hora você sentiu raiva? Não. Porque hoje passou. Não, nem na hora eu senti raiva, porque, na verdade, isso é caráter, né? Sim, não tem claro. meio termo. Ou você Quem é ou conheceu o você não. Deoclésio sabe a boa pessoa que ele é. Exatamente, foi igual o... Acho que Deoclésio daria aula hoje? Não tem condição. Aquele quadro dele? A Como pessoa galera ia que levantar, chega- bater foto e sair? Não, nunca serão. É. Sem nenhuma possibilidade. Então, assim, teve essa coisa do Deoclésio. Só fazendo aqui pra galera que não tá acompanhando. Deoclésio, gente, é um professor de doenças parasitárias que a aula dele inteira era um oratório. Você chegava na sala, ele já estava desde 4 horas da manhã lá, 4, 5 horas da manhã, já escreveu todos os tópicos. Na época, aquele quadro de giz, quadro negro, e era o quadro inteiro de tópico. E ele editando tópico por tópico, o ciclo inteiro. E você, ó, por isso que médico escreve ruim, né, galera? Porque teve aula com o Deoclésio. Até o humano. É muita matéria pra você. Ó, e chegava no meio, quem chegava no meio? Dalvinha pra dar o café pra ele. Vejo E dar ela uma... que fazia presença. É. Não dava nem pra dar uma compradinha, não, que ela era, ó, fiel a ele. Só esse parênteses aí mesmo. Então, o marcante foi Deoclésio. Deoclésio. Formatura ele tava lá? Não ia estar, né? Tava, ele foi É muito mesmo. Bom demais, né? É. Teve alguém de ruim, não quer falar? Pra não falar, né? Melhor, né? Mas teve. Claro, sim. Uma situaçãozinha ruim? Tem. Deixaram você rir? Não é possível. Não, era característico. O pessoal sabia onde eu estava É pelo mesmo? sorriso. O problema é hoje. Entendeu? Não, nunca foi. Tipo assim, rir é uma característica. Lógico. Ele formou. Acho que não tem Formatura, graça. festa? Festa. Festão? Festão. Essa lenda que veterinário bota cavalo lá, mecânico, touro O mecânico, meu cavalo tinha touro. tequileiro. Não E tinha cavalo nessa época muito ainda, não. era touro mecânico? Nem touro, nem cavalo. Foi tequileiro. A festa era bebida, né? Veterinário não gosta de beber, o negócio é com vinho e Você acha que veterinário mais bebe? Não puxando a sardinha, ou não sei se isso é bom aí também, pro nosso lado, você acha que os maiores cachaceiros são veterinários? Não. Eu acho sim. Eu também acho. Eu acho. Não fala por você, Rafael. Não, eu acho. Não. Não tô falando de mim, não. Tô falando que a gente vai na medicina, eu pelo menos, garoto da cidade, né? Vai pro campo, pega os agroboy, cachaça pra dentro. Ali que eu comecei a beber cachaça. Tem que ter um culpado, né, Rafael? É lógico. Até então eu bebi cerveja. Aí começou na cachaça. Lógico, com a Red Bull, Playboy de Niterói. Aí fui pro campo, cachaça mesmo. Hoje em dia Até hoje você gosta, né? tem uma cachaça pra nós. No final da entrevista temos que virar uma cachaçinha. Eu não sou dessa aula da veterinária da cachaça. Não, mas tá. Então... E nem aprendi isso na faculdade, não. Aprendeu a fazer queijo. E na faculdade tem muitos Tilápia, amigos. fiz. Até hoje, Até hoje. Tem amigos até hoje. encontro de veterinária é mais Ah, resenha nunca que qualquer conseguimos coisa. fazer. Não, encontro de turma nunca conseguimos. Enquanto da turma é nos eventos, só nos eventos. Só, aí encontro. E na verdade quase não é da minha turma mesmo não, sabia? Eu acho que da minha turma eu encontro Fred e Marquinho. Mas tem contato? Tem Hoje em dia com o contato. Instagram, né? A gente isso tem aí. contato, né? Tem contato. Não de saída, né? Mas virtualmente todo mundo é amigo de todo mundo. Exato. Formou. Foi pro mercado. Já de cara, já ingressou. De cara. Já tinha. Alguém já indicou, você meteu a cara. Já, porque, na verdade, né, eu não queria alimentos, mas a gente é obrigado a fazer estágio em todas as áreas. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu quase não falo, né, assim, quase não interajo com as pessoas. Articula pouco. Isso aí, articulo pouco. E aí, tive contato com todo mundo. Quando eu voltei em janeiro na faculdade para visitar o pessoal, né, aí o Zé Luiz falou assim, já tá trabalhando? Isso foi. Não, foi assim. E vinha carnaval. Zé Luiz, professor. É, na época ele era. Zé Luiz, Zé Luiz Frio. É, cirurgia, né? Exatamente. Zé, gente boa, Bela. Aí ele falou assim: tem uma vaga pra você no carnaval. Tô dentro. Não, eu falei, tá doido, eu não sei nada. Só queria alimento, eu só tinha visto clínica dos 6 últimos. O estágio supervisionado, né? Aí ele, Karina,
Você tem que saber sintoma. Tá vomitando, dá remédio pra vômito. Tá com febre, dá remédio pra febre. Tá com isso, não sabe interna. Assim que você vai fazer. Começa assim, né? A verdade é essa. Eu acho que é. E eu sempre falei isso, né? Porque eu trabalhei na faculdade, eu falava isso. A gente não sai da faculdade sabendo tudo. E até hoje eu não sei 10% do que eu deveria saber. Às vezes eu vou pra congresso, eu fui pra congresso agora e eu falei assim, gente, onde eu tava? Quantas vezes na pós de São Paulo, que a gente costuma dizer que São Paulo é um pouco diferente. Eu, Karina, particularmente acho. E aí eu ia pra pós e eu falava assim, que mundo eu estava que eu não sabia isso? Como que eu não sei isso? E é uma realidade que eu acho que vai pro resto da vida. Até hoje, né? A área de saúde é assim. Eu lembro do Gabriel, na atualização de felinos, eu fui fazer uma pergunta para ele de quíntupla, né? Porque quando lançaram a quíntupla... Então, de hoje em dia, né? Hoje em dia já é. Quando lançaram a quíntupla... Não, é com o que eu tô falando. Sobre a gente nunca saber tudo, né? É. E aí eu falei para ele assim, quando lançaram a quíntupla, né? Falaram que a gente tinha que fazer de 2 em 2 anos. E ele tava falando da vacinação todo ano. E ele, Karina, é igual café no Fantástico. Falei, café no Fantástico? Eu já gostei. Um ano Café. pode, outro ano não pode. Aí vem um estudo e diz que pode novamente. Então, assim, a área da saúde é isso. Pra tudo, né? Pra tudo. São os trabalhos que vão refazendo os nossos conceitos. Por isso que eu amo estar em eventos, em congressos, em cursos, porque assim as coisas se atualizam e eu preconizo estar sempre atualizada. Voltando, a Zé falou isso, eu falei, então eu vou. Lá em Cabo Frio mesmo? Não, em São Gonçalo, no Barro Vermelho. Aí eu Aí passei. existe? Existe agora, porque na verdade passou pro Dr. Marcos, que agora é veterinário Salvatore. Foi a primeira Abraço, clínica que Marcos. eu trabalhei. Qual era o nome? Era Brumer, veterinária Famosa, Brumer. né? Sim. Verdade. E aí eu... Deu movimento? Deu. Primeiro Era um dia? livro. Primeiro dia Doideira. deu movimento. E eu fiquei com o livro e estudando, né? Que eu fiz os caderninhos que eu ensinei a todo mundo. Até hoje eu me lembro desse caderno. Que eu colocava, eu tinha 2 tipos de caderno, de doença, exame, diagnóstico e tratamento, e dos medicamentos, né? Acho que dos medicamentos que eu ensinava mais, né? Sim. Pra poder gravar. E aí, só que livro, todo mundo achava que eu era, como tinha um tosador lá que eu adorei, ele falou assim, doutora, cara mega maduro, né? É. E aí ele falou assim, ele entrou pra me ajudar pra uma coleta, alguma coisa, e ele falou assim, doutora, a senhora vende geladeira no Polo Norte. Resumiu, não sabe nada, mas não pode- fala com tanta convicção. E eu sempre falava isso, falei, gente, ninguém dentro do consultório sabe mais do que você. Então, tenham convicção do que vocês estão falando. É isso aí. E aí bombou, você saiu bem, Me saí dali. você sentiu doutora. Não, mais ou menos, né, Flaminha? Até hoje. Deuclésio falava o quê? Que a gente saía informado, mas a gente só se formava depois de 3 anos. Exatamente. Que é a verdade, né? É. A gente sai sabendo a informação. Mas Mas você sendo... botar, sendo doutor É. demora um tempo, né? Caraca, falando Pra muito. você conseguir juntar o que foi passado com a prática. Isso que eu falo, a teoria é linda, né? Eu brincava na faculdade, sempre falei isso, eu falei, meu sonho é que vocês sejam, que se vocês pudessem, né, ser veterinário um pouquinho antes, a vida faria a gente ver as coisas de uma outra forma. Mas aí ficou só lá, esse início ficou muito tempo de lá. lá, fiquei lá um tempo, de lá eu fui pro Mutuá, veterinária Mutuá com a doutora Valéria, sou Fã dela. muito grata, Tá lá até hoje. tá lá até hoje. E Quem é aí, bom também, né? Quem é bom fica. exatamente. Mas depois a gente fala, mas a sua emoção, não é emoção, você começou, tava lá, você esperava alguma coisa? Mesma pergunta da faculdade. Quando você chegou, você agora, veterinário, isso que eu quero, clínica, você imaginava sempre estando ali ou você imaginava outra coisa? O que era o seu pensamento na época? O que é hoje? Expectativa e realidade. Você tem quantos anos de formado já? 16. 16 anos. Você, não é a mesma coisa. Não, Mas você pode falar assim, cara, tracejei mais ou menos e seguir, ou mudou tudo? não. A princípio, né, o meu objetivo era de subsistência total, né? Eu tinha perdido a minha mãe, eu precisava me manter, era isso. Você foi nada então, não só Não, foi. não pensei em nada. Só foi.
Só fui. E aí as coisas foram acontecendo, as oportunidades vieram, né? Abri um MAT, na época a Juliana fez um método de iniciação científica lá, uma prova. Sou Losabal? Sou Losabal? Sou Losabal. Bom demais. E aí eu Beijo, Ju. fiz essa prova e aí fui trabalhar não, né? Porque o método era... Mas isso depois da Valéria? Na Valéria, quando eu tava na Valéria... Na Valéria ficou Porque eu lá. fiquei na Brumer e na Valéria, né? E ficou um tempão lá. Fiquei um tempo. Com 1 ano e um pouquinho veio o mate. Aí eu fiz o mate, aí eram 20 horas. Eu ia 2 dias à faculdade. Mas era contratada? Não, era... Tipo por uma esse- residência. Tipo uma residência sem remuneração. Ah, pô. Entendeu? Você ia... Estágio, É um estágio. na época. Exatamente. Aí, a princípio era pro laboratório, né? Eu fui monitora de patologia 1 e 2, bioquímica. E aí era pro laboratório, que era uma coisa que eu tinha me identificado na época da faculdade, que eu gostava. Só que eu gosto de gente, o laboratório é um pouco... Afastado, né? eu gosto dessa interação. Acho que por isso que eu gosto muito da clínica, né? Porque tem essa interação com o doutor o tempo inteiro. Eu falo que eu odeio, mas eu amo os estagiários, adoro essa troca de ideia. Então eu gosto de interagir, é fato. Gosto de falar, tô falando aqui, né? Que eu tenho. Se deixar, eu falo, ela Vai fala. falar, não. Vai falar. Eu tô bebendo, você fala. É que tá, o meu tá aqui, ó. Mas aí foi isso, eu fiz o mate. Do mate, aí veio a vaga da Lindinha, que ela foi pela gente do bebê, eu não lembro. Aí veio a vaga dela, eu fui pra vaga dela e eu fui contratada pro hospital. E continuei na Valéria. Eu saí Foi da Bruner, Valéria, Valéria, hospital da Pino Leite. Aí saiu de tudo? Não, Bruner, eu saí, só da não, eu Valéria. saí da Valéria quando eu engravidei de Sara. Entendeu? Quando eu engravidei de Sara, eu saí da Valéria. Aí fiquei só no hospital. Mas já tinha saído da Bruner. Já tinha saído da Brumer. Quando eu fui pro Mate, eu saí da Brumer e fiquei só na Valéria. E ficou um tempão no hospital, né? Fiquei quase 10 anos, né? Faltava 2 meses pra eu fazer 10 anos. Que vida lá dentro, né? Eu adorava. Conheci ela lá, gente. Hospital da Plínio Leite. Vou falar um pouquinho pra você beber. Tá bom. Beber água, É, eu isso aí. confesso. Hospital da Plínio Leite, eu na época era estagiário, aluno, né? Encontrei a doutora Karina lá no 8º, 9º período. E aí eu saí de lá bem depois de 2 anos de formado. Depois tiveram que me expulsar, né? Falaram, você não pode ficar aqui. E valeu tanto quanto uma residência, né? Ficava lá. Eu fazia a ultra já, fazia. Eu era estagiário de ultra desde o 5º período da faculdade. E aí quando eu cheguei lá tinha um aparelho de ultra e ninguém usava. Aí, como é que é o ditado? Juntou A fome com a vontade de comer, aprendi clínica, botei em prática, né? E aprendi cirurgia, né? Também. Foi. Doutor Guilherme, doutor Jean também. E que escola que foi aquilo lá, né? Conheceu todo mundo lá, né? Não, e 10 anos na faculdade, vendo todo mundo chegar. E tendo a facilidade, né, de tipo assim, de você ter acesso a todas as especialidades ali, né? Então, você não era professora. Eu Tem era um nome? preceptora de ensino. Preceptora de ensino. Eu vou gravar essa palavra. Não consigo Valquinho que aprender. falava essa- isso. Fala o que é isso. Define isso. Preceptora de ensino. É porque se o preceptor de ensino é o que dá a instrução no hospital, né? Porque vocês vão para o estágio supervisionado para aprender a parte profissional. O Valquinho sempre falava isso, vocês são preceptores de ensino. Valquinho, na época, diretor do Diretor. curso. Nossa, morri de medo, agora que eu não tenho mais. Ele foi diretor no minha... Valquinho Galã. Da... Muitas meninas falavam, galã. Só por conta de Rafael. Pra mim era só o bicho-papão mesmo. Eu morria de medo, tremia nas reuniões como funcionária. Um dia eu entrei, atrasado que eu tava atendendo no hospital, só tinha vaga onde? Do lado do Valquinho. Tati da secretaria falou assim, vem, Karina, pode sentar. Tremeu nas bases. Poxa, do lado do homem. E Valcão? Valcão era tipo... Valcão foi tranquilo, né? Foi tranquilo. O máximo era fazer prova de embriologia com canetinha que tem que desenhar aquilo todo. Todas as camadas. Na Você não pegou isso, na não? minha época ele aliviou o desenho, mas era pra escrever.
E qual foi a matéria, assim, a mais difícil? Anatomia. Difícil. Difícil. Anatomia? As duas, o professor era... É porque hoje em dia é uma só, é isso mesmo? São duas. Sistêmica e estrutural. Ah, não, a gente não. Era só dividido, osso e músculo, ou não? Isso, osso e músculo, aí a anatomia 2 entrava órgão, entrava galinha, entrava os outros. Não, porque agora na Anhanguera tem morfofuncional junto, um negócio assim, Mudou né? nome, Mudou né? os nomes, Não, mas na tua época e na minha época era igual? Não sei, na minha era anatomia 1 Você e chegou a 2. fazer a faculdade quando era integral? Aham, eu peguei integral. Eu formei na integral. Não, eu não peguei integral não, mas eu tinha que fazer curso. Não, a gente também. Aí eu ficava lá. Não, a Na minha prática era integral. A minha época era integral, era toda em Itaboraí, a gente não tinha aula nenhuma em Niterói e tinha o curso complementar que era para de carga horária, né? Porque você tem além da sua carga horária, você tem uma carga horária extra. Então a gente tinha sinofilia, tinha biofísica do movimento, tinha uma série de cursinhos complementares que você ia fazendo para ter hora, e a gente ficava desesperado atrás dessas horas. E quem te deu anatomia? Marquinhos. Pra mim também. Marquinhos e Hélio? Não, pra mim foi só Marquinhos. Marquinhos é sinistro. Teve... Aquele sorrisinho dele. Tá rindo, Fernando. E qual foi a mais Bem fácil? exigente. Ou mais fácil não, qual que você mais gostou? Eu gostei muito Eu gostei muito de patologia clínica, né? Mas tive um episódio da Márcia quebrar minha lâmina. Márcia? Quebrar não, Márcia. Professora? Ela é professora de quê? Esfregaço? Ela quebrou o esfregaço? Não foi do esfregaço, não. Eu fiz o esfregaço, né? Deixei. E quando você faz o esfregaço, você tem que botar a lâmina virada pra baixo, você sabe disso? Claro que não. Então, Aham. eu tinha que saber, né? Vocês Só que sabem disso, estagiário? De quê? Quando você faz o esfregaço, você tem que botar a lâmina virada pra baixo? Eu não tive isso na minha... Eu também não. Não? Então, a gente tinha prova prática e aí Cheguei a ficar mega nervoso, né? Porque a gente tinha Marcílio como professor. Marcílio quebrava a O meu lâmina também. assim. Mas o Ele meu... falava que 10 era pra Então. Deus, 9 pra ele, 8 pra esposa e 7 vocês que lutem. Mas Como na você entra numa minha prova dessa? época ele era mais light na correção. Mas não na aula. Na aula era aquela lojinha que ele botava a mãozinha aqui e começava com essa mãozinha aqui, ó. Falar até de Deus. Direto. E na prova vem que vem. Aí eu deixei virada pra cima. Aí o que aconteceu? Fui corar, né? Então você sabe que tinha que estar virado pra baixo. Se tinha que estar virado pra baixo, do jeito que eu corei, eu sabia qual era, aonde tinha o esfregaço ou não. Aí você botava numa bancadinha, porque não é igual o panótico que você enfia hoje e vai corar tudo. Tinha um negocinho de metal, você botava com o esfregaço virado pra cima, colocava o corante, colocava o outro corante e lavava. Se eu colocasse ela virada pra baixo, o esfregaço estava embaixo, não tinha o fixador. Quando você ia lavar, você lavava o esfregaço. Aí eu virei e falei assim, lavei o esfregaço. Ferrou. Como assim? Eu falei. Ela me deu um livro pra ler. Eu não sou uma pessoa debochada, não sou, gente. Se eu ficar nervosa, eu sou 3 vezes mais. Ela me deu um livrinho pra ler, pra falar o porquê. Ela, Karina, por que bota a lâmina de cabeça pra baixo? E eu, para as moscas não comerem, não fazerem cocô naquele deboche de nervoso. Eu falei, pronto, eu reprovada a matéria. E foi? Não. Mas teve esse episódio, assim, traumático. Marcília na minha época era o carrasco. Na minha também. A minha monografia foi com filária, né? E aí já estava erradicada, assim, há muito tempo. Cheguei no laboratório, tinha sido monitora dele, e ele queria fazer um valor de referência para exame de sangue de avestruz. Aí eu cheguei no laboratório e falei que minha monografia era com filária. E o que? Filária? Negócio erradicado, que não sei o que. Eu saí de lá, eu falei, a Juliana Solozabal, que era minha co-orientadora, a Úrsula era minha orientadora, que sou apaixonada por ela. A Úrsula era top. E
Aí o que aconteceu? Eu desesperada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vou mudar, eu vou ser reprovada, porque ele era o meu, como é que falava? Era o primeiro membro, né? Primeiro, segundo membro, sei lá, da banca. Orientador? Não, o orientador era a Úrsula. Ah, ele era o primeiro. Ele era o primeiro membro. Eu falei, ele vai me reprovar. Ainda fui pra Fiocruz, eu de lá falei, Úrsula, vamos fazer esse valor de referência dos avestruzes aí, pelo amor de Deus. E tinha um negócio ali no caminho da faculdade, na pista. Era ali do lado da mineira. Falei, eu vou. E tinha um em Papucaia, que a gente chegou a fazer uma visita. Eu falei, eu vou pra lá, eu coleto sangue. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu falei, ele vai me reprovar. E aí foi, porque na verdade, como era com o laboratório, não tinha a ver com a doença, a Juliana estava fazendo um trabalho de pesquisa na Rural, no mestrado dela, e nós fomos coletar amostra pro mestrado dela numa campanha de vacinação de raiva, no Olavo Bilac. Aí lá a gente pegou uma amostra com Dirofilaria recôndito, que tem uma diferença na hora de você examinar no laboratório, né? E ela, vamos fazer a diferença laboratorial, tipo assim, na gota espessa, como que ele se movimenta, né? Que gota espessa, você põe uma gotinha de sangue, quando você vê no microscópio, você vê a microfilária ali se movimentando, e uma para outra tinha diferença na velocidade, tinha uma série de fatores diferentes. Então eu falei da diferença. Aí ele, final, mas eu fui mega nervosa, né? Se eu fiquei nervosa aqui, imagina, na monografia, com o Marcílio na banca. Mas foi 10. Não lembro se foi 10 não, mas eu fui Como aprovada. que foi? Não que importa isso também, né? Mas eu acho que, eu não lembro de, eu acho que foi. Como é que é o termo mesmo que eu gostei? Preceptor de ensino? Preceptor de ensino, mas você chegou a dar aula também, né? Cheguei. A professora Úrsula precisou ficar afastada e aí eu dei aula na época da O Anguera. que você gosta? Nasceu pra Não isso. sei. Nasceu pra ensinar. Nem sei pra ensinar. Ensinar tudo, né? Que eu não gosto de ensinar só veterinária. Eu acho que eu falo mais de vida do que de veterinária. Mas o estágio é isso, né? O estágio é Não é só da matéria do curso, né? É, porque você tem que lidar com tudo, né? Você E tem a que lidar com o veterinária, você enfermeiro, você tem que lidar... A gente é mais psicólogo ou é mais médico? Eu sou um misto das duas coisas. Eu acho que tem veterinários que são mais médicos do que psicólogos. Na verdade, eu gosto do ser humano, né? Então, assim, isso me faz me conectar, de buscar esse diferencial. Preceptora? Você gostou da palavra? Eu vou lembrar disso até O resto da final. vida, né? Mas tá, aí, pô, falou aqui um pouco da dificuldade. E aí, vamos chegar na especialidade. Você fez bastante curso, né? Fiz. Você já mudou muito, ou não? Era só porque eu quero conhecer. Mas Porque o eu quero foco conhecer. era sempre o mesmo. Exatamente. Porque, na verdade, a faculdade em si, e eu sempre falo isso para os alunos, né? Ela te dá uma coisa muito abrangente, né? E olha que na minha época... É uma leque que a gente conhece, assim, que a gente fala. Tem direito, tem muito leque também, né? Não, eu acho que todas... Porque, tipo assim, a gente não conhece... A gente fala dessa porque essa a gente conhece a fundo, né? Mas eu falo mesmo, tipo assim... Eu tenho 16 anos de formada, não sei quase nada, né? Como que você aprende em um ano? Na minha época era clínica 1, clínica 2... Não tem como você entender de gato, cachorro, é muito superficial. Então, logo de cara, eu tinha 2 anos de formada, eu fui fazer, que eu sempre falei isso, que eu acho que é o ideal, né? Você vai fazer uma pergunta aí do estágio, pode ser essa? Poxa, aqui você que fala. Porque, na verdade, aí eu fiz de clínica e cirurgia, que na maioria das vezes elas são juntas, porque você vai ter aula de uma pessoa que só faz aquilo ali, né? Então você vai ouvir alguém que só faz aquilo ali, então vai estar mais mastigado. Depois eu fiz de emergência, porque na verdade eu já estava na faculdade e a Juliana, ela já era diretora do hospital e ela queria fazer emergência lá, né? A gente chegou a fazer carrinho e aí a gente passou por essa... Eu passei, acho que fui eu e ela que fizemos na época, essa pós-emergência. Aí de raio-x foi oportunidade, a vida de oportunidade. E é muito bom, né? É. O Easy, né? Isso. Fiz também. Aí a Anguera comprou e todo mundo tinha que saber tudo. Todo mundo, você não podia mais... o contrato, você tá falando. Exatamente, eles compraram, porque até aí o que eu era? Eu era clínica. Preceptora, sacanagem.
Eu atendia como clínica e trabalhava no laboratório, né? Essa era a minha aptidão. Aí tinha o Jean, que era de cirurgia, cada um tinha a sua aptidão, que é a especialização que você segue. Você tinha que saber tudo. Aí cirurgia eu tremia na base, né? Aí eu falei, Guilherme, tem que me ensinar, porque eu vou ter que saber tudo, eu não posso sair, eu não quero sair. E tinha o raio-x que ninguém ligava. Eu falei, a Maíra era professora na época e ela... E ela é a segunda só, né? É. Aí eu peguei e falei assim, eu vou estudar isso. Tenho facilidade, falei, vou estudar isso. Aí ela falou, Karina, o melhor curso é no IVA em São Paulo. Aí eu olhei, tinha meu Rio Card bombando. Vambora. Vambora, não vou nem pagar a passagem, vou do Rio Card. Aí eu fiz esse curso em São Paulo, foi maravilhoso, assim, me deu... o final de semana, era um final de semana, você chegou a fazer, né? O IVA não, né? Então, na sexta-feira vinha um clínico falar sobre aquele sistema e eu ficava apaixonada. Então, assim, agregou muito a minha clínica, muito mesmo. Depois eu fiz... Quase ninguém sabe raio-x, né? Não, até que hoje tá mudando, mas... Não, naquela época era muito restrito, né? E aí é isso, eu não gosto muito de nada que eu gosto de me aprofundar, né? Gato foi a mesma coisa, começou a aumentar e eu não sei fazer meia boca. E o gatinho lá da seleção brasileira? Deu azar? Com certeza. Depois que pegou ele no... Não cat friendly? Não, cat. O conselho falou, não é com as técnicas cat friendly. Mas não tem como todo mundo saber, né? Não, o Conselho de São Paulo já falou que ele não crucificou o técnico. Não, o Conselho não. Não, o Conselho de São Paulo se manifestou também. Não, o Conselho... As pessoas não... Tá claro. Cancelaram, coitado. Mas teve o... Sim, eu também achei. Mas na verdade o Conselho de São Paulo se manifestou que ele pegou da forma que qualquer pessoa pegaria, né? Então, tipo assim, ele empurrou. Ele não foi acusado de maus tratos. Não. Só de não conhecer cat friendly. Exatamente. Que muito veterinário não conhece também, né? Exatamente. De uma maneira mais brusca. Aí as coisas vão se difundindo aos poucos, né? Não tem como que uma pessoa que nem lida com gato e, na verdade... Mas você achou no gato, então, né? Aham. Mas eu gosto de cachorro também. Não, claro. Não, me achei, eu adoro. Na verdade, eu me achei mesmo. Até porque tudo que eu vejo que eu tenho falta um pouco, eu gosto de me aprofundar. A gente quer saber hoje quem você se espelha. Por exemplo, hoje você está muito na área do gato, né? Mas qual profissional que você busca informação? Até pra galera ir na casa também buscar. A Raquel, assim, tem Não vários. só de gato, né? tá? Não só de gato. Eu sigo. Na verdade, o que eu vou fazendo é. A Raquel, para mim, diferimos assim, a Raquel Calisto, por diversos fatores. A Malê também eu vejo. A Raquel eu tive. Conheci porque ela foi a coordenadora do curso de atualização do CDMV. É uma pessoa assim, surreal, acessível, de tudo isso. A Malê também. A Malê já tinha sido minha referência lá no meu curso de clínica, que na época ela dava doenças infecciosas. E aí ela me tirou muita dúvida da sinomose. Fera. Que depois ela foi pro caminho de gatos, mas naquela época ali ela era mais infecciosa. Sou apaixonada. Seu lindo. Já vai tirar uma foto minha com ele na porta do banheiro. Cabanete amamos. Nossa. Carinha, né? Até porque eu acho mega difícil leishmania, né? E aí eu vivia caçando, eu falei, gente, eu tenho que aprender isso. Então onde o Tabanete estava, eu ia. Aí uma vez nós fomos no... Acho que foi no Frontline Triaction, no lançamento. Muito lugar, meu irmão. Aí na saída eu dei de cara com ele, eu falei, Rafael, tira uma foto. E eu tenho uma foto com o Tabanete. Eu sei até Fera. Deixa eu ver. Tem muita gente boa, né? E eu acho que agora com a internet a gente consegue... E não dessa arcada acadêmica, né? Do dia a dia, assim, que você lida, que você tem contato, quem é a pessoa que você tem confiança, que você manda
Tem alguém assim? Quem que você está sempre trabalhando junto? De clínica, de parceria? Tem alguém ou... De clínica? Assim, eu me dou bem com todo mundo. Tipo assim, eu tenho os especialistas, na verdade eu sempre falo isso, você tem que ter contato com o especialista. Eu tiro dúvida, né? Essa semana eu perguntei a Mônica e eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu falei um fato engraçado da cirurgia, né? Do prolapso uretral. Bom demais, isso foi muito bom. Eu atendo Isso foi muito bom. Foi. Essa foi muito boa. Chega um cliente lá, aí tava com o pênis vermelhinho. American Bully filhote. Isso aí, eu falei, gente, não é mentira. Sim. Eu falei assim, nunca vi isso. Prolapso uretral. Eu falei, nunca vi isso. Eu falei assim, olha, eu vou entrar com anti-inflamatório, porque tá vermelho, rubor, caloridor, inflamação, anti-inflamatório. É isso. E aí eu vou procurar saber o que é. Tá bom. Passei o anti-inflamatório. Eu falei, calma aí rapidinho, vou mandar mensagem. Eu tenho 2 veterinários que eu conheço que trabalham comigo e eles trabalham. Vai que isso é algo específico da raça. Dei mensagem pra Rafael, mandei mensagem pra Lucas. Mandou foto? Mandei foto. Falei, Que vocês já é isso? viram isso? Nunca vi. Veio aquele what the fuck. Falei, vou procurar saber. Que Liberei. Não, nunca vi. Acho que foi alguma coisa assim. Isso é cachorro? Faço ideia. Aí, enfim, né? Segunda-feira ele ligou pra lá, estressado, tutor. E eu procurando. Marquinho da minha turma, mando uma mensagem. Eu falei, Marquinho, ainda bem que você mandou mensagem. Você sabe o que é isso aqui? Marquinho, prolapso. Na hora, cirurgião nato. Aí eu pronto, já marquei revisão. Falei pra ele, já sei o que é. A gente vai procurar um cirurgião agora pra fazer. Eu sempre dou mais uma opção. Dei o telefone do Marcos que sabia. Dei telefone de outros cirurgiões e fui embora. Tá bom. Tô eu lá na clínica, ele mandou a receita do pós-cirúrgico. De que era essa receita? Quando eu pego a receita, aí eu, quase, né? Porque eu não tenho filtro. Eu fico mais nervosa de estar aqui ainda, porque o medo de sair uma batatada. Aqui. Nem tô bebendo vinho. O meu copinho americano tá na água, mas era pra tomar cerveja. Aí quando eu olhei a receita, eu falei, nada, americano. como que Rafael passa a receita se há uma semana ele não sabia nem o que era? Uma semana não, 4 dias. 4 dias, Você exatamente. me perguntou na sexta, eu fiz a cirurgia na segunda. Aí eu não entendi nada. Quase que eu falei pro cliente, falei, como que veio a receita daí? Mas aí, por sorte, ele estava no curso de cirurgia. Pra explicar, né? Quando ela me perguntou, era na quinta-feira, na sexta eu ia pro curso de cirurgia. Chegou lá, a primeira coisa que eu falei, professor, o que é isso aqui? Ele, moleza. É isso. O que eu falei pro cliente? Moleza. É isso. E deu tudo certo. Deu tudo certo, exatamente. E aí o que eu estava falando de... Vamos dar um mérito também, né? Meu anestesista também estava lá, me deu as... Porque o anestesista é cirurgião também, né? Guilherme. Guigui, um abraço. Guigui. Ele tava lá me dando os macetes, os caminhos, né? Exato. Guigui é fera. Eu tenho um bom relacionamento. Eu faço questão de ter um bom relacionamento. Mas a Mônica é fera, essa falou da Mônica. Tá. Mônica da Saúde Animal, tá lá em Itaboraí, gente. Brincadeira, ela é fera, ela é fera. Doutora Mônica é oncologista. Ela é ultrassonografista também, oncologista. Empresária. Na verdade, Mônica, o tempo que eu fiquei no hospital, né? Quantas vezes eu chamei ela pra fazer ultra o que eu faço agora? Porque se eu não tenho vergonha agora, eu nunca tive problema com isso. De dizer, não sei, vou estudar, vou pegar o livro. Então eu aprendia mesmo, perguntava mesmo o que eu faço, qual o próximo passo. E até hoje eu faço isso com todos os especialistas que trabalham comigo. Não tenho problema nenhum de o que eu faço, eu tenho uma admiração. Posso rasgar seda? Não. Tenho uma admiração pela doutora Elaine Oftalmo, que eu nem tinha contato com ela e que me dava esse suporte. Eu acho que essa é a diferença do contato que a gente tem com os especialistas, né? De você conseguir perguntar você e chama ele porque te você dá... não sabe, né? Exato. E ele tem que te dar feedback, pô. Exatamente. Se você soubesse, você não chamava. Então, para ser especialista tem que ter domínio. Tem que Que a ter gente um interpessoal, né? É. Especialista não. Tá dentro desse meio. Porque especialidade, o título não vem fácil, né? A gente intitula, mas não é. Inclusive, você acha isso errado? Acho.
Tem que ser igual a medicina humana. Aham. Faz prova, faz residência, prova não, residência, ou uma graduação, Exato. né? Porque as pessoas se intitulam, que aí o que acontece é isso. É o Porque, mercado assim, que separa, né? Só que tem muita gente que não sai, né? porque você encaminha porque você não sabe. Aí volta do mesmo jeito, Sem ajudar, né? às vezes complica, né? E tá muito ruim o veterinário? Não. Eu tenho uma visão fora da caixa das coisas, Não, né? mas você tem uma equipe boa, né? Tem. Não fica muito ruim, porque as pessoas te ajudam, né? Exato. Literalmente a gente tem parceria, né? Tem parceria com os veterinários, se eu precisar, quando eu preciso mandar para algum lugar, eu tento ter acesso para poder, respeitando, claro, respeito o colega, né? O que ele vai fazer, a escolha dele. Mas eu gosto de ter a liberdade da gente conversar, né? Claro. Acho que isso é Agora legal. você falou agora há pouco aí de uma situação, você tem uma situação ruim que você não consegue, não falar da situação, mas do sentimento, passou por um caso que você não se deu bem, e aí eu não estou falando do animal e era óbito não, estou falando assim, a pessoa interpessoal, ou você tem muita facilidade com isso também, né? Eu tive, assim, tem um que me marcou muito, assim, né? Que eu falo que foi a primeira vez que eu demiti um cliente. Mas é importante também, né? A gente botar nosso... Ainda mais hoje. Hoje a gente vê muito essa coisa, né, de suicídio, que os veterinários não estão aguentando, que estão abandonando a Isso é uma profissão. realidade. Isso é uma realidade, isso é um fato. Eu não vivo muito isso porque eu não tenho muito problema com os meus clientes. Tipo assim, eu tive um problema assim que eu me formei com um telefone. E aí aquilo ali pra mim foi um divisor de águas. Eu já falo assim, olha, eu só tenho um único telefone, agora eu tenho 2 números, né? Mas eu não tinha, por muito tempo eu não tinha, mas fica tudo no mesmo aparelho. E eu falo, olha, eu tenho filho. Na época eu lembro uma situação de joguinho que Samuel desligava, quando o cliente falou assim, eu te liguei não sei quantas vezes. E aí... Samuel é o filho, né? Samuel, meu filho, ele desligava, como é que fala? Sara e Samuel. Rejeitava a ligação. Falei, não ligou, não tem nenhuma chamada. Aí eu fui entender que Samuel tinha rejeitado todas as ligações do cliente. Então aí a partir daquilo ali, o que eu posso fazer? Olha, meu número é um celular, vai estar desligado, vai estar fora de área. Agora não que as crianças são grandes, né? Mas na época eu falo, se eu tenho 2 filhos pequenos, eles podem... Então assim, como eu sou muito clara, eu acho que acaba que fica coisa muito fácil de lidar. Preto no branco, é isso, né? Exatamente. Eu tive essa cliente que foi uma coisa sobre internação. E aí eu falei pra ela que ela não era minha cliente, porque se ela fosse minha cliente, ela saberia que era indiferente 1 ou 2 horas da internação. Sim. Né? Porque o meu objetivo não é, vai ficar e vai pagar mais. O meu objetivo é que tenha um bom resultado. E aí foi a única cliente, assim, que eu lembre, que eu literalmente falei assim, olha, você não precisa mais, você pode vir pegar o pet e você não precisa vir mais aqui na clínica porque você não me conhece. Você fala que você vem aqui, mas você não me conhece. Né? Exatamente. Encaixou. Não é a parceria. Porque tem que ser parceiro, né? Você tem que confiar no que o outro tá falando. E ele confia né? em você, né? Exatamente. Porque assim, envolve um monte de coisa, envolve valor, envolve diagnóstico, envolve exame, envolve uma série de fatores. Envolve o filho deles, né? Cachorro é filho, né? Gato é filho, né? Não, sem dúvida. É o amor de alguém. O pet, eu falo sempre isso lá na clínica. Quando eu falo assim, gente, a gente tem precisão no exame, a gente tem que ouvir. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo que eu achei assim. Que eu até dei de exemplo, né? Porque como a gente tá nessa coisa da invasão, e foi o seguinte, eu vacinei o cachorro no sábado e... Foi o seguinte, eu vacinei o cachorro no sábado e... Não sei se foi no domingo, enfim, a cliente começou a mandar mensagem pra clínica, não era o meu dia na clínica, que o cachorro tava vomitando. Aí ele tava vomitando, eu falei assim, olha, passa meu número. E aí ela... começou, aí eu perguntei quantas vezes tinha vomitado, né? Era um filhote, um processo de vacinação. Aí eu sempre falo que é melhor procurar uma clínica 24 horas. No meio da conversa, ela fala assim, eu perdi a minha mãe hoje. Eu não sei o que fazer. E se eu tivesse cortado ela lá no início, tipo assim, procura uma clínica... Ela não tinha cabeça pra ir pra uma clínica 24 horas. E aí eu falei, você não vai dar mais comida, você vai pedir remédio tal na farmácia, você não vai dar mais comida. Se ele quiser comer só amanhã, você descansa, ele não vai morrer se ficar 6 horas sem comer.
entendeu? Se ele não parar de vomitar, você vai procurar uma clínica 24 horas mais próxima, você vai dar o remédio, vai esperar uma... Eu orientei. E aí é onde todo mundo fala, né? É a coisa de você se colocar no lugar do outro. E se eu cortasse ela de cara porque eu estou no meu momento de folga, eu não consigo ter muito isso, entendeu? Eu tenho meus momentos de folga, não me atrapalha. Por isso que eu falo que pra mim não é um problema. Porque o que eu falo, até outro dia eu tinha falado isso. Quando você tem filho... Foi sempre, né? Foi sempre. Karina funcionária, Karina empresária, Karina... Não, na faculdade... Foi sempre. Sempre, eu sempre foi assim, isso é pessoal, você viu? É a coisa de você se colocar no lugar do outro, né? E aí eu falo de exemplo pro Estado. Você tem que aprender a colocar o seu limite. É fato. Sim. E você pensar no outro, porque assim, o filho... Você não tem filho, né? Mas você tem filho e sempre tem alguém. Não, porque minha mãe dá uma dipirona. Dá um chazinho de não sei o quê. Bota toalha fria na... Semente de abóbora, sempre ouvi Isso aí. Chá de Agora, bolo. quando você tem pet... Quem teve pet de quintal, então não tem uma experiência para dividir. E como hoje ele tá muito como filho, muito naquilo ali, a quem ele vai recorrer? Eu tenho tutor que fala, eu não confio em levar em 24 horas, o que eu faço? Entendeu? O que eu faço agora? Então, às vezes, tem situações que eu falo, olha, observa, não, tem que procurar uma clínica 24 horas. A maioria dos meus tutores... Tem, quando é necessário, tem o telefone, até porque a gente não é 24 horas. E às vezes eu atendo um pet no sábado, que o exame vai sair 7 horas da noite, a clínica tá fechada. E no domingo tudo pode acontecer. Então assim, não tem como eu não passar meu telefone. Ele vai ter meu telefone, eu já saio com encaminhamento, mas ele vai ser orientado por mim. Sem a estatística que fala que para cada animal a gente lida com 5 pessoas. Exatamente. A gente não cuida do animal. A gente cuida da família. A gente é médico de família, praticamente. Né? Exatamente. E eu gosto disso. E o veterinário tem que entender isso, né? Principalmente os antigos, né? Ele é um antigão mesmo. Ele não se ligou nisso. Não acho que é de tempo, não. Você acha que tem muita gente nova que não se ligou? Não tem isso, né? Você acha que é da pessoa? Eu acho que é da pessoa. Entendi. Tem pessoas que elas conseguem se conectar mais. Exatamente. A gente vê isso em todas as áreas e assim, não é isso que vai dizer que é bom ou que é ruim, entendeu? Eu falo, eu sou muito técnica, ao mesmo tempo eu sou muito humana. É uma característica, eu acho que é da pessoa, né? E a gente vê isso na clínica, tipo assim, eu já trabalhei com inúmeros veterinários, né? E cada veterinário, o perfil, cada veterinário vai ter um cliente e aí vai ter gente... Independente se ele não tem tanta desenvoltura interpessoal, tem cliente que gosta dele. Até porque o que você tem que ter, eu lembro de uma palestra de Fernando Drogovic, que ele fazia o papel de vários veterinários. Foi o Renato. Aquilo pra mim foi assim, Renato, foi a primeira crise que a gente pegou primeira crise, né, do país inteiro, a gente estava na CISA e teve uma palestra sobre isso. E aí você tá lá como veterinário e você também entendeu o que o seu cliente está esperando. Também nunca esqueci, ele fez 7 vídeos de perfis diferentes de clientes, de tutores que um queria atenção, o cachorro não tinha nada, um queria resolver, ele só não queria estar ali, não importa o valor. Outro queria saber o valor, outro queria gostar mais do que a mãe, que o filho, né? Isso aí. Verdade, né? Foi muito marcante. Pegando o gancho aqui de filho, Karina, como é que estão os filhos? Você não falou dos filhos ainda. Não, eles foram Como é que é a Karina mãe? Nossa! Não, a Karina mãe é uma Karina muito orgulhosa, né? Eu tenho meus filhos que foram feitos pra mim. Como os filhos são levados, né? Pronto, a gente briga. Não, mas eles não são, não. Não são, não. Tem um negócio... 2 filhos, né? 2 filhos, Sara e Samuel. Qual a idade? 13 e 11. Sarinha 13, Samuel 11. Homem da casa. O homem da casa, literalmente. Ele se acha o homem da casa real. E é o mais novo? É o mais novo. Tá certo, não tem essa não. Tá certo. Samuca, você tá certo. E aí eles foram feitos pra mim, né? Quando eu saí da faculdade, que a gente foi pra CISA, que eu fui pra CISA, todos os sábados eles me acompanharam. Me perguntaram, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu falei, não, agora que aquela foi que eu trabalhava de segunda a sexta. E eles eram bem mais novos, né? De 8 às 5, era aquela coisa padronizada de trabalho. Aí você sai e você acha que você vai o quê? Vou sair da carteira assinada, vou empreender e vai ser mole. Agora eu sou dona do meu horário. Eu falo, vai ser muito melhor pra gente. Eu acho que a gente não chegou lá, mas fala, depois a gente volta na sua carreira.
E aí, uma vez eles questionaram, você falou que você ia estar mais presente em casa, você fica mais longe de casa. Quer dizer, o empresário que não era, chama uma coisa, Exatamente. e na realidade não. Não é. É porque a gente acha que a gente vai ter uma liberdade, né? Tudo A vai gente ser mais acha- fácil. Exatamente. Só que você se preocupa. Não, porque você muda de lugar, né? São obrigações diferentes, são preocupações diferentes. Quando você às vezes é CLT, você acha que o seu chefe tá ali te cobrando, né? Então você tem alguém que te cobra, te suga, que não sei o que você tá ali só dando seu sangue, seu salário é o mesmo, né? Quando na verdade tudo depende de você, porque para você crescer na empresa vai depender da sua dedicação. Aí quando eu vou me libertar do chefe, vou rasgar a carteira e vou trabalhar. E aí você tem vidas abaixo de você que dependem de você, você tem filho, você tem funcionário, você tem que fazer a coisa dar certo, Não é você simples, tem medo. Não. como as pessoas acham. Nossa, pra mim é o meu maior desafio. Eu acho. Conciliar empresário com família, é isso. Hoje não mais, hoje é mais Tá de boa. tranquilo. As crianças cresceram, a pandemia nos obrigou a crescer, né? Total, assim, eles precisaram ficar Tempos sozinhos. difíceis, mas para Crescimento, né? crescimento pessoal. Exato. Pra veterinária foi de boa, né? Assim, em relação ao mundo. Foi mais de crescimento na parte de família, né? Muita gente pegou cachorro na pandemia, né? Muita gente. Aí a gente teve muito serviço, né? É, Mas ao passo que teve mais tempo com os filhos também, com a família, né? Quem ficou em casa, né? Pra mim não, porque a gente teve mais trabalho, na verdade, né? Veterinária, eu falo isso, que eu não acho que o veterinário pode reclamar do início da pandemia, não tem. Como reclamar e a gente teve mais trabalho. Total. Que bom, né? O povo deu conta dos cachorros, queriam vacinar, quer ver a coisa do coronavírus, aí descobriram que tinha coronavírus numa vacina e achavam que era a mesma coisa. Então, assim, demandou um trabalho maior, que foi ótimo, né? Porque a princípio todo mundo ficou morrendo de medo, vai fechar, não vai fechar, o que a gente vai fazer? E para as crianças foi uma fase de crescer mesmo. Mas eles são perfeitos, feitos para mim, sobre medida. E você pra eles. Né? Aham. E Cria, Mas estresse. você falou da Cissa, né? Você entrou na área da empresária, né? Mas a gente meio que cortou. Com certeza eu te você quis cortei, cortar, né? né? Com certeza eu te Cortar. cortei. Da carreira, que a gente não chegou ainda na Cissa, né? Quando você falou você entrou na faculdade, então foi Brúmia, Isso Valéria, entrou na faculdade, já tinha saído da Brúmia, saiu da Valéria. Saí da Ficou na faculdade, 10 anos. faculdade, 10 anos. E aí saiu. Saí. E foi difícil. Foi, né? Porque a gente tem coisas de se Decisão, apegar. assim, Foi uma decisão difícil porque tinha muitos fatores envolvidos, né? Veio a possibilidade da Cissa por você, né? Na verdade. A proposta foi sua, foi pra você. Aí você, na época, eu pego se for com você. claro, eu não sou maluco. E aí nós fomos, nesse meio do caminho eu descobri a doença de Samuel, né? Uma doença rara e tinha a doença de a gente já tava, porque a gente já tinha pego em fevereiro. A Cissa, eu saía às 5 da Começamos Cissa. 1º de fevereiro. Exatamente. Aí eu ainda tava na Plínio. E aí a gente botou pra fechar 8 horas da noite. Eu saía da Cissa às 5, Ia pra lá. ia pra Plínio, porque você ficava o dia inteiro, segurava as ultras, né? E aí eu ia pra lá ficar até 8 horas. Aí eu descobri em março. Não, é isso mesmo, eu descobri a doença de Samuel. E aí eu não tava dando conta de ir pra Cissa, né? Ir da Plínio pra Cissa, ir pra casa, 2 filhos pequenos e falei, é isso que eu quero. Tinha lido um livro para Henrique Pepop, adoro. Sempre tinha feito, recomendo, já tinha feito Empretec, né, que eu lembra? Eu fiz Empretec, que eu tenho o dom de fazer todo mundo gostar de aula. Tem mesmo. Influenciar, né? Inclusive, Rafael fez, depois a gente vai Mabel falar fez, da sua vida blogueira. Lembrei. Mas, poxa, muita gente Eu tenho uma amiga que fala que eu sou influenciadora não digital. Entendeu? de vida. É do meio, gente. Ai. E aí eu. A vida de Empretec. Eu já tinha feito Empretec. E aí eu falei, Galera, quero o ter um Empretec é negócio. um curso Sebrae, com certificado da ONU, inclusive, para você ser empresário. É Empretec empresário. Ele trabalha os
como é que é? E é difícil As passar. 10 tá? aptidões dos grandes homens de sucesso. E é difícil, não é qualquer um que entra, não. Né? É uma semana pauleira, assim, as crianças eram pequenas, tem uma entrevista, mas é bem legal, vale a pena. Enfim, aí eu queria ter uma empresa, né? Fiz Empretec, queria ter uma empresa ali, pai rico, pai pobre, ficava com aquilo, até que, porque as coisas na minha vida são meio assim, do nada eu fui parar na leite, do nada eu fui ser clínicas pequenas, do nada apareceu a Cissa. Acontece, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Aí eu fui conhecer a Cissa, né? Pra fazer uma outra. Aí fui, comecei a trabalhar lá e ver essa coisa de Samuel. Falei, vou pedir demissão. Da faculdade. Da faculdade. Aí na época tinha tudo isso, Samuel talvez ia fazer uma cirurgia, e aí eu trabalhando lá, eu ia ficar, tinha como ficar encostada pra cuidar dele, mas pra mim era o meu limite. Era o meu limite, uma decisão muito, muito, muito difícil. Mas... Até porque você é muito feliz lá, né? Aí já tava meio desgastado, né? Eu tava sofrendo o finalzinho tava ruim, né? O final foi ruim. Ali eu tive umas situações complicadas, assim, então já tinha desgastado. Acho que já era o tempo. Porque eu acho que tem isso, né? Você tem um tempo pra você crescer, pra você aprender. Eu acho que ali já era o meu tempo, já. Eu tinha que fechou o ciclo, fatiou, passou, vou pra outra. Exatamente. Veio a Cissa e até aí hoje. Veio a Cissa 2016 foi isso? 2016. 6, 7 anos, não. 6 anos. Gosto. Mas... E a vida de blogueira? Meu filho, desafio. Não, o povo fala que eu tinha que... Outro dia um cliente falou, doutora, faz um blog, conta suas histórias. Só que, gente... Mas foi assim, você nunca foi muito blog virtual, né? Não, lembra que você me apurrinhava? Muito não, você era zero virtual. Zero virtual. Mas influencer desde sempre. Sem câmera. Como é que é o nome? Influencer não digital, o quê? Preceptora de... Preceptora e influência. A Helena sempre foi. Uma vez Eu todo mundo gosto da clínica de- fez tarô. Todo mundo da clínica jogou Cadê tarô ela? pra Karina. Não, Karina foi o segundo. Todo Deus, você Até lembra, hoje. Karina? Todo mundo jogou tarô, gente, naquela clínica. 10 pessoas jogaram tarô Até hoje. com a mulher. Inclusive, você tem Por Deus. 6 númerozinhos aí pra falar? Da merda? Não sei. Fiz um bolão, né? Não, mas eu gosto. Aí foi pra Gosto vida de blogueira, tá gostando? Não fui ainda. Nossa, desafiador isso. Não, mas Rafael. tá na guerra. Não, o que eu acho, porque tipo assim, não é blogueiro, né? Porque na verdade, eu sempre falei isso, tem coisas que são difíceis. O que eu vejo é uma forma, porque assim, tem instruções que são básicas, que você pode dar, que você vê, no calor, né? A pessoa andando lá com o cachorro no chão quente. Meios que, tipo assim, ninguém vai pagar uma consulta para ter determinadas informações que vai melhorar a vida do seu pet, que vai fazer a pessoa entender qual é o momento de procurar um médico veterinário, entendeu? Tem uma série de fatores, que isso aí é o quê? É você dividir um conhecimento, sabe? Porque às vezes a pessoa não sabe identificar. Um exemplo, tipo assim, um idosinho que faz muito xixi. Aí você vai falar de doença renal, você fala assim, não, mas ele faz xixi pra caramba. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Sim. E aí, Ele tá bebendo muita água. tá bebendo muita água, Seu rim aguento. pede, né? Não, e aí você pensa em diabetes. E tem coisas que as pessoas não desconhecem. Então, assim, você poder usar aquilo ali para orientar, para dizer assim, qual é a importância, para você falar de leishmania, uma zoonose agora que está em ascensão. Quem ouviu falar disso? Entendeu? Então, você usar Chegar a esse meio- informação, né? Exatamente. Só que é uma rede social. E a rede social que as pessoas querem é o quê? Interagir. Então, assim, se eu ficar lá todo dia só falando se leishmania isso, ninguém quer. O dia que mais dá visualização é quando eu tô viajando, é quando eu posto alguma coisa de... Samuel é o boom do meu stories, né? Porque eu tinha que ter uma câmera 24 horas, porque ele é engraçado demais. Então, assim, essa coisa é isso. Você tem todo o movimento, né? O Instagram, ele pede esse engajamento, você ter relação. Pra você ter relação, você tem que falar o que você faz, essas coisas todas, pra você se identificar. E as pessoas interagem, né? Interage. Então, até porque assim, conhecimento nunca é demais, manda lá, a galera tem dúvida. não tem dificuldade nenhuma, tipo assim, agora você tá blogueiro. Aí eu ainda falo assim, tá dando certo. Se não desse certo, Ninguém falava falava. que era blogueiro.
Não tô aquém do que eu quero, vou ser blogueira, vocês vão ver, vou estar patrocinada, Mercedes, Oed, Brevete, recebidos, né? Me Assim. leva junto. Posso ser seu... Tô brincando. Mas Tá. assim, o que eu... O que eu posso ser, então? Puxa saco. Isso foi. Ah, Então vocês são puxa saco. Mas isso já é. não é nada. Então, assim, é Tá, por pessoal. aí. Eu acho que a gente tem... É um meio bem interessante. Interessante, informativo, de instruir, de dividir, eu acho legal. Eu gosto disso, na verdade. E você acha que, na verdade já tem, né? Mas você acha que consulta online, dependendo do caso? Estou estudando sobre isso. Dependendo do caso? Tem uma... Tá super... Eu acho e tipo assim... Eu já fiz na pandemia. Não consulta online. Sabe o que eu acho muito interessante? Que na verdade eu já faço. É porque o conselho dividiu, né? Eu estava estudando essa semana sobre isso. Porque tem a Sabe, consulta... Aham. Eu nem sabia. Eu Aham. nem sabia disso. Porque tem a consulta, tem a triagem. Para você fazer a consulta, você tem que ter tido uma primeira consulta presencial. Na verdade, eu vivenciei semana passada uma situação dessa. É uma conhecida de muito tempo, e aí o cachorro... E realmente tem situações que não vai dar. Ela me mandou uma mensagem que ela não confiava na veterinária próxima. Eu falei assim, olha, o que tem? Vômito. Eu falei, não posso te ajudar. Tem como eu vou ajudar? À distância, um animal vomitando, impossível, tá desidratado, vomitou quantas vezes, o remédio oral vai parar, aí não tem condições. Eu falei, olha, o que você pode tentar você virar e falar assim, não, você vai na coleta, tem que ir no veterinário, não tem como, isso não dá. Então, aonde eu acho que cabe, eu até falei com o Fábio essa semana de uma situação de uma cliente, aonde eu acho que cabe você fazer um acompanhamento, você fazer tipo um tutor que não confia em levar numa 24 horas, o cachorro teve, ele tá moadinho, ele... E aí você faz uma triagem veterinária, né? E aí com um custo, e você orienta, você vai fazer isso, você vai dar tal remédio, você vai aguardar, você vai procurar uma clínica 24 horas. É aquela coisa do desespero que eu comentei ainda agora, tipo assim, não tem ninguém pra orientar. Orientação. Exatamente. Só que com uma orientação técnica, né? E você vai dizer, não, agora você tem que pegar e ir fazer exame de sangue e fazer um remédio para vômito. Como eu falei, você tem que ir, porque eu não consigo fazer essa Já é uma realidade. Já é uma realidade. Mas você tem noção de onde a veterinária pode chegar no futuro? Não tenho noção, mas eu acho que é uma realidade que é boa para veterinários, que não é ruim não. Uma mensagem. Olha, é essa parte. Nunca desista dos seus sonhos. Uma mensagem para tutor, estagiário, profissional, colega, Ixi. seus filhos. Então, uma mensagem para estagiário. Estudem sempre. Busquem entender o tutor sempre. Acabem com os rótulos. Essa semana eu fiz um negócio do gateiro, né? Não tem rótulo, não tem tutor chato, não tem tutor difícil. Não tem nada disso, né? O chato é o que fica sempre, né? Eu adoro o chato. Adoro. O chato, ele faz o que eu peço, ele confia em mim, ele vai me perguntar mais, eu tenho que estudar. E se eu não souber, vou estudar e vou te responder. Então não tem rótulo, né? Rótulo de nada. Eu não vou ter outro número, ou eu bato lá a beça com isso, entendeu? Eu falei, limite vocês que vão dar. Então, para o estagiário é isso. Acabem com os rótulos e estudem sempre. Para os colegas, que sejamos colegas, né? Eu, assim, Tem um vídeo seu de Securo lindo. Foi o primeiro que eu fiz. Lindo. Sem competitividade. Colega que se ajuda. Exato. Aí Securo é um lindo também, né? Beijo, Securo. Dançando. Artista. Exato, o Dr. Thiago segura o próximo. Eu quero vir com ele, que quer fazer um stand-up. Securete, você tá na lista. Então eu acho que é isso, sem competitividade. A gente tem cliente para todos os gostos, né? Cresce junto, né? Cresce junto. Ajuda. Eu amo, assim, eu me dou muito bem com a maioria dos veterinários que estão ao meu redor, né? Sim. E é respeito, quando você respeita o colega, porque cada um vai trabalhar de um jeito, tudo flui bem. Pra tutor. Pra tutor, Abrangente, porque, não tem como...
É uma mensagem pro tutor. Busquem um clínico para chamar de seu. Se identifiquem Perfeito. com alguém e busquem um clínico para chamar de seu. Confia, né? Isso aí. Confia. Para os meus filhos, acredite 100% que vocês criam a realidade de vocês. É isso aí. Falou sempre que. Vai. Pra fechar, Para fechar. quem é a Karina? Quem é a Karina? É. Eu sou uma mulher divertida, livre, guerreira. Não desisto das coisas. Frágil, fraca, medrosa. Eu sou um ser humano. Pô, melhor é possível.